Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Uma pequena cabana entre as árvores. As árvores altas e antigas mantinham-se imóveis como se guardassem um segredo que só o tempo compreendia. O vento passava entre os galhos com cuidado como alguém que caminha por um quarto onde há um bebê dormindo. Nada ali era abrupto. Nada ali gritava. E no coração dessa floresta havia uma pequena cabana. Não era grande. Não era imponente. Não chamava atenção de longe. Mas quando o entardecer começava a tingir o céu de âmbar e azul profundo, uma luz suave surgia em sua única janela frontal. Uma luz quente, dourada, não forte o suficiente para iluminar a floresta, mas suficiente para dizer: há vida aqui, há abrigo aqui, há calor aqui. O caminho até ela era estreito, quase tímido. Um rastro de terra macia entre folhas secas, como se poucas pessoas soubessem da sua existência. E talvez fosse verdade. Dentro da cabana o mundo tinha outro ritmo. O chão era de madeira antiga, polida pelo tempo e pelo toque dos passos que passaram por ali. As paredes guardavam marcas suaves, riscos, sombras, memórias. Não eram imperfeições. Eram histórias silenciosas. Havia uma lareira acesa. O fogo crepitava abaixo em tom de laranja e vermelho, lançando sombras que dançavam com delicadeza pelas paredes. O calor não era intenso demais. Era aquele tipo de calor que envolve sem sufocar. Uma manta grossa repousava sobre uma poltrona larga próxima à lareira. Sobre uma pequena mesa de madeira rústica uma xícara exalava vapor lento. Chá de ervas colhidas ali mesmo, talvez. E ali naquela poltrona estava alguém. Não era importante o nome. Não era importante o passado. Era apenas alguém que havia decidido parar. Do lado de fora a floresta começava a escurecer. O céu entre as copas das árvores tornava-se um azul profundo, quase violeta. Os primeiros sons da noite surgiam. O canto distante de um inseto, o leve estalar de um galho cedendo sob o peso do próprio tempo. Mas dentro da cabana, tudo era diferente. O tempo parecia não entrar. A pessoa na poltrona segurava a xícara com as duas mãos, sentindo o calor atravessar os dedos, subir pelos braços, aquecer o peito. A respiração, que antes vinha apressada, começava a se alinhar com o ritmo do fogo. Inspira. O ar tem cheiro de madeira queimada, de chá doce, de noite chegando. Expira. E a cada respiração, algo ficava para trás. Um pensamento insistente. Uma preocupação antiga. Uma lista que nunca terminava. A cabana parecia absorver tudo isso. Como se dissesse em silêncio: deixe aqui. Eu guardo por você. A janela refletia o interior dourado, enquanto o exterior escurecia completamente. De fora quem olhasse veria apenas a luz quente e talvez imaginasse que ali dentro há risos, conversas, histórias. Havia silêncio. E o silêncio não era vazio. Era preenchido pelo som suave do fogo, pelo leve ranger da madeira acomodando-se com a mudança de temperatura, pelo próprio coração desacelerando. A pessoa levantou-se devagar e caminhou até a janela. O vidro estava frio ao toque. Lá fora a floresta tornara-se uma silhueta escura sob um céu salpicado de estrelas tímidas. Nenhuma pressa. Nenhuma obrigação. Apenas árvores respirando no escuro. Ela abriu a porta da cabana. O ar da noite entrou com frescor, trazendo o cheiro de terra úmida e folhas antigas. Não fazia frio demais. Apenas o suficiente para tornar o calor da cabana ainda mais convidativo. Desceu os 2 pequenos degraus de madeira e ficou ali parada, sob o céu aberto. A floresta à noite não era assustadora. Era profunda. Era vasta. Era viva. Os sons eram suaves, espaçados. Um estalo distante. O farfalhar de algo pequeno atravessando as folhas. Um vento quase imperceptível balançando os galhos mais altos. E no meio disso tudo, aquela pequena cabana iluminada. Uma ilha dourada no mar de sombras. A pessoa respirou fundo. Havia algo diferente ali. Não era apenas descanso físico. Era como se naquele lugar, as camadas externas, expectativas, ruídos, exigências, simplesmente não conseguissem atravessar o limiar da porta. Ali dentro só entrava o essencial: calor, madeira, paz. Ela voltou para dentro e fechou a porta com suavidade.
O clique baixo da fechadura soou como um ponto final, no mundo lá fora. A manta foi puxada sobre os ombros. O corpo afundou na poltrona, novamente. O fogo continuava sua dança lenta. Os pensamentos começaram a mudar. Não eram mais sobre o que fazer amanhã, nem sobre o que deveria ter sido dito ontem. Eram pensamentos soltos, leves, memórias boas, cheiros antigos, imagens que vinham sem esforço, como folhas flutuando em um riacho calmo. A cabana não oferecia distrações. Não havia relógio visível. Não havia ruídos artificiais. Não havia luzes brancas, ou telas brilhando. Apenas a chama viva madeira ao redor e a própria presença. Com o tempo, embora o tempo ali fosse apenas uma ideia distante, a cabeça encostou suavemente no encosto da poltrona. Os olhos fecharam-se, sem resistência. O sono não veio de repente. Veio como um entardecer. Lento, gradual, gentil. E enquanto o corpo descansava, a cabana parecia vigiar. O fogo reduziu-se a brasas incandescentes. A luz na janela tornou-se ainda mais suave. A floresta continuava seu próprio ciclo noturno. Mas ali dentro, tudo estava seguro. Nada precisava ser resolvido naquela noite. Nada precisava ser decidido. Apenas existir. Apenas respirar. Apenas permitir que o calor envolvesse cada parte cansada. E do lado de fora, se alguém passasse, o que era improvável, veria a pequena luz dourada entre as árvores e talvez sentisse algo difícil de explicar. Um chamado silencioso. Não para entrar, mas para lembrar que há lugares, externos ou internos, onde o mundo pode ficar do lado de fora. Onde madeira, fogo e respiração são suficientes. Onde a paz não é algo a ser conquistado. Ela apenas está, esperando, como aquela pequena cabana, entre as árvores. A noite avançava devagar como se soubesse que ali dentro não era necessário correr. As brasas na lareira pulsavam em tons rubros respirando baixo. Às vezes uma pequena chama ainda se erguia, breve, delicada, como se quisesse lembrar que o fogo continuava vivo mesmo quando quase invisível. A pessoa na poltrona não dormia profundamente. Era um descanso diferente. Um estado entre o acordado e o sonho. O corpo repousava, mas a consciência pairava leve, como névoa sobre um lago. Lá fora a floresta seguia seu próprio compasso. Um animal pequeno cruzou o caminho de terra. As folhas sussurraram sob patas leves. Em algum ponto mais distante uma coruja lançou um chamado baixo. Não solitário, apenas presente. Dentro da cabana o ar estava morno. O cheiro da madeira aquecida misturava-se ao leve aroma do chá que já não soltava vapor. A xícara repousava agora vazia sobre a mesa com uma pequena marca circular de umidade que logo secaria sozinha. Os olhos se abriram devagar. Não por necessidade, mas porque o corpo já estava tranquilo o suficiente. A primeira sensação foi o calor da manta. A segunda, o silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, mas ausência de exigência. A pessoa levantou-se sem pressa. Os pés tocaram o chão de madeira que estava morno perto da lareira e um pouco mais fresco nos cantos da sala. O leve render sob o peso do passo parecia uma saudação familiar. Ela caminhou até a pequena cozinha. Apenas algumas prateleiras, um fogareiro simples, uma pia de ferro antigo. Havia pote de vidro com grãos, ervas secas penduradas por fios finos, uma cesta com pão já cortado. Tudo ali tinha uma função clara. Nada estava em excesso. Uma nova chaleira foi colocada no fogo. O som da água aquecendo começou quase imperceptível, um murmúrio crescente que acompanhava o silêncio em vez de quebrá-lo. Enquanto esperava, ela passou os dedos pela superfície da mesa de madeira. As marcas do tempo formavam desenhos naturais. Linhas, nós, pequenas fissuras. Cada detalhe parecia ter sido aceito, não corrigido. A água começou a cantar suavemente. O chá foi preparado com gestos lentos. As folhas secas caíram na xícara como pequenos fragmentos de floresta. A água quente liberou aromas que lembravam campo aberto, sol da tarde, terra aquecida. Ela levou a xícara até a porta. Desta vez não saiu completamente. Apenas abriu o suficiente para que o ar fresco entrasse. A noite estava mais profunda agora. As estrelas pareciam mais numerosas, espalhadas como grãos de sal sobre um tecido escuro. Respirou. O contraste entre o ar frio do exterior e o calor interno desenhava uma linha invisível na soleira da porta. Ali era a fronteira. Não entre segurança e perigo,
mas entre dentro e fora, entre o que é protegido e o que é vasto. A pessoa sentou-se no pequeno degrau de madeira com a porta aberta atrás de si, deixando que o calor escapasse um pouco, apenas o suficiente para misturar-se ao frescor da noite. O chá aquecia as mãos novamente, e os pensamentos vinham diferentes agora. Não eram memórias específicas, eram sensações. A lembrança de um riso distante, o som de chuva num telhado antigo, a textura de uma mão segurando outra. Tudo surgia e desaparecia como nuvens lentas. A floresta não exigia respostas. A cabana não exigia produtividade. O fogo não exigia atenção constante. Tudo simplesmente coexistia. Depois de algum tempo, impossível medir quanto, ela fechou a porta outra vez. O interior voltou a ficar inteiramente dourado. As sombras nas paredes se moveram com a mudança de ar. Uma pequena estante no canto guardava alguns livros. Capas simples, páginas já um pouco amareladas. Ela escolheu um sem olhar muito mais pelo toque do que pelo título. Sentou-se novamente na poltrona. O livro foi aberto com cuidado. O leve som das páginas sendo viradas parecia alto no silêncio, mas logo se tornava parte dele. Não havia urgência em terminar capítulo algum. As palavras eram lidas como quem caminha por uma trilha conhecida, sem pressa de chegar. Em alguns momentos os olhos se afastavam da página e pousavam no fogo. Em outros fechavam-se por alguns segundos, apenas para sentir o calor no rosto. A cabana parecia respirar junto. As paredes guardavam o calor. O teto de madeira absorvia os pequenos sons. O chão sustentava cada movimento com firmeza tranquila. Lá fora a noite alcançava seu ponto mais silencioso. Até os insetos diminuíam seus cantos. A floresta mergulhava em uma quietude mais densa, não pesada, apenas profunda. E dentro daquela pequena construção entre as árvores, nada precisava acontecer. O simples fato de estar ali já era suficiente. A pessoa fechou o livro antes mesmo de terminar o trecho que lia. Não por cansaço, mas porque a leitura havia cumprido seu papel. Não o de informar, mas o de acompanhar. Ela levantou-se mais uma vez e aproximou-se da lareira. Com um pequeno atiçador ajustou as brasas, trazendo-as um pouco mais próximas umas das outras. Pequenas faíscas surgiram breves como suspiros. O fogo respondeu com uma chama um pouco mais viva. O calor voltou a crescer suavemente no ambiente. Ela permaneceu ali por alguns minutos, observando o movimento hipnótico das chamas. Não havia pensamento estruturado. A floresta continuava além das paredes. A cabana permanecia firme. E no centro de tudo, havia aquele espaço raro onde nada faltava. Nem silêncio, nem calor, nem paz. E a noite seguia. A chama na lareira já não era alta, mas também não se apagava. Ela permanecia constante como uma respiração tranquila no escuro. A pessoa afastou-se do fogo e caminhou até uma pequena janela lateral, que quase não se notava durante o dia. À noite, porém, ela se tornava um quadro profundo da floresta adormecida. O vidro estava levemente embaçado por dentro, resultado do contraste entre o calor da cabana e o ar fresco lá fora. Com a ponta dos dedos ela desenhou um pequeno círculo na superfície fria. O mundo exterior apareceu nítido naquele recorte. Troncos escuros, um trecho do céu pontilhado de estrelas, a silhueta suave de arbustos. Nada se movia com pressa. O silêncio da floresta era diferente do silêncio das cidades. Não era ausência, era presença diluída. Pequenos sons surgiam aqui e ali como gotas espaçadas de um riacho invisível. Dentro da cabana a madeira parecia guardar o calor como se fosse parte viva da estrutura. As vigas no teto tinham tons variados, algumas mais claras, outras mais profundas, quase cor de mel escuro. A luz da lareira desenhava linhas douradas ao longo dessas superfícies. Havia uma mesa encostada na parede oposta com uma vela apagada, um caderno fechado e um lápis apoiado diagonalmente sobre ele. Nada urgente aguardava ali. Nenhuma lista de tarefas. Nenhuma cobrança. A pessoa aproximou-se do caderno, passou a mão sobre a capa e sentiu a textura levemente áspera do papel. Abriu em uma página qualquer. Não havia muitas palavras escritas, apenas frases soltas, pequenas observações feitas em dias anteriores. Hoje o vento parecia mais leve. O cheiro da madeira molhada pela manhã. Silêncio também é companhia. Ela sorriu quase imperceptivelmente. Sentou-se à mesa e por alguns minutos não escreveu nada.
Apenas deixou que o lápis repousasse entre os dedos. A lareira estalou suavemente, lembrando que o fogo ainda estava ali. Então, sem pressa, escreveu apenas uma linha. Esta noite, não pede explicações. Fechou o caderno novamente. Levantou-se e caminhou até o quarto. Um espaço simples separado por uma porta de madeira clara. Dentro, uma cama de estrutura robusta ocupava o centro. Cobertores espessos estavam dobrados com cuidado, e um travesseiro macio aguardava. A janela do quarto estava ligeiramente aberta. Uma corrente de ar quase imperceptível fazia a cortina mover-se devagar, como se estivesse respirando junto com o ambiente. Ela aproximou-se da cama, mas não se deitou ainda. Ficou parada ali ouvindo o som distante de folhas tocando-se, o sussurro do vento passando entre as copas, o eco muito leve de algo que se movia longe demais para ser identificado. Nada ameaçador, apenas vida acontecendo. Voltou para a sala, mais uma vez. A cabana parecia maior durante a noite, talvez porque cada canto estivesse envolvido pela penumbra suave da lareira. As sombras não assustavam, elas acolhiam. A pessoa apagou a vela que nem chegou a ser acesa, ajustou a manta na poltrona e colocou mais um pequeno pedaço de lenha sobre as brasas. Não para intensificar o fogo, mas para garantir que o calor se mantivesse constante. O estalo da madeira sendo aceita pelas chamas foi breve e confortável. Depois apagou a única lâmpada que ainda estava acesa perto da cozinha. Agora apenas o fogo iluminava o ambiente. A cabana mergulhou em um dourado ainda mais profundo, quase âmbar. Ela sentou-se no chão perto da lareira, apoiando as costas na lateral da poltrona. O calor subia suave pelo corpo, envolvendo as pernas, os braços, o rosto. Respirou fundo. A noite estava inteira lá fora, mas ali dentro havia um pequeno universo autossuficiente. A madeira sustentando, o fogo aquecendo, o ar tranquilo preenchendo os pulmões. Nenhum plano precisava ser traçado, apenas estar. O fogo continuou sua dança lenta, projetando sombras que subiam e desciam pelas paredes como ondas silenciosas. A cabana permanecia firme entre as árvores, como se sempre tivesse estado ali, esperando. E a floresta, generosa e paciente, guardava ao redor aquele pequeno ponto de luz, protegendo-o com seu silêncio vasto. A noite seguia, e dentro dela só calor, madeira e paz. O fogo já não crepitava tanto. Agora ele sussurrava. As chamas haviam diminuído, mas as brasas sustentavam um brilho profundo, quase hipnótico. Um vermelho vivo que pulsava como um coração calmo no centro da cabana. A pessoa continuava sentada no chão, sentindo o calor atravessar a roupa e alcançar a pele. Não havia desconforto na posição. O corpo parecia encontrar apoio onde quer que tocasse a madeira. Depois de algum tempo, levantou-se com movimentos lentos e foi até uma pequena prateleira próxima à porta. Ali havia uma lanterna antiga, não elétrica, apenas uma peça simples de metal escuro e vidro grosso. Ela a pegou, mas não a acendeu. Apenas segurou. Abriu a porta novamente. A noite estava mais fria agora, mas não cortante. O ar parecia mais denso, carregado daquele silêncio profundo que surge quando o mundo já se aquietou completamente. O céu estava claro. As estrelas haviam se espalhado com mais intensidade. Algumas piscavam suavemente como se respirassem junto com a floresta. Ela desceu os 2 degraus, outra vez, e caminhou poucos passos pelo caminho de terra. A lanterna balançava leve em sua mão ainda apagada. Não era necessário iluminar nada. Os olhos já estavam acostumados à penumbra. Os troncos das árvores pareciam colunas antigas sustentando um teto invisível. A floresta não era escura por completo, havia nuances de cinza, de azul profundo, de sombras que se sobrepunham. Ela parou. Ficou apenas ali no meio do caminho estreito. O chão estava macio sob os pés. A umidade da noite começava a pousar sobre as folhas, trazendo um cheiro mais fresco, quase mineral. Respirou fundo. A cabana atrás dela brilhava suavemente. A luz da lareira escapava pelas frestas da janela, desenhando um retângulo dourado no escuro. Não era uma luz que chamava a atenção. Era uma luz que acolhia. Depois de alguns minutos voltou para dentro. A porta fechou-se com um som baixo e seguro. O contraste de temperatura foi imediato, mas confortável. O calor da cabana parecia abraçar o corpo que voltava do frescor da noite. Ela colocou a lanterna de volta na prateleira e caminhou até a pequena mesa. Tocou novamente o caderno, mas não o abriu. Apenas apoiou a mão sobre ele como quem confirma que algo está ali.
A madeira do chão estava ligeiramente mais fria agora, distante da lareira. A pessoa decidiu buscar uma das mantas extras que estavam dobradas em um baú ao lado da poltrona. Ao abrir o baú, um leve cheiro de tecido guardado, limpo, envolveu o ar. Puxou a manta e envolveu os ombros com ela. A cabana tinha poucos móveis, mas cada um parecia ocupar exatamente o lugar certo. Não havia excesso. Não havia vazio. Havia equilíbrio. Ela aproximou-se da janela frontal e apagou a luz da cozinha que ainda restava acesa ao fundo. Agora apenas o fogo iluminava o interior. Do lado de fora a cabana parecia um pequeno farol quieto entre as árvores. Sentou-se novamente na poltrona. Os olhos ficaram abertos por um tempo, observando as chamas. Depois fecharam-se. A respiração estava ainda mais lenta. O corpo já não carregava nenhuma tensão visível. Os ombros estavam soltos. As mãos repousavam sobre o colo, tranquilas. A floresta continuava viva lá fora. Um galho estalou ao longe. O vento mudou de direção por um instante. Uma folha desprendeu-se e tocou o chão. Mas nada atravessava as paredes de madeira além do que era suave. A cabana parecia guardar aquele momento como um segredo delicado. Não havia expectativa para amanhã. Não havia lembrança insistente do ontem. Somente aquele agora. Simples e inteiro. O fogo reduziu-se um pouco mais, mas ainda suficiente para manter o calor constante. A luz que ele projetava já não alcançava todos os cantos da sala, algumas áreas ficaram mergulhadas em sombra macia. E ainda assim nada ali parecia incompleto. A pessoa inclinou a cabeça levemente para o lado, permitindo que o descanso a envolvesse outra vez. Não era um sono profundo. Era aquele estado onde se escuta o próprio silêncio por dentro. A cabana permanecia firme entre as árvores. A floresta respirava ao redor. E ali no centro daquele pequeno espaço de madeira aquecida, o mundo parecia ter aprendido a ser simples. Sem ruído. Sem pressa. Sem necessidade de ser diferente do que era. A noite seguia, inteira e serena. Em algum momento o descanso tornou-se mais profundo. Não houve transição clara. Apenas um afundar suave, como quando um barco desliza para uma parte mais calma do lago. O corpo permaneceu na poltrona envolto pela manta, aquecido pelo fogo que agora era quase só brasa. A lareira emitia um brilho constante baixo, estável. Pequenas luzes avermelhadas piscavam entre a madeira consumida como se guardassem a memória das chamas que já foram maiores. Lá fora a floresta entrava naquela hora mais silenciosa da madrugada, quando até os insetos diminuem o ritmo e o vento parece parar para ouvir. Dentro da cabana o ar estava denso de tranquilidade. A respiração da pessoa era lenta e regular. Em certos momentos os dedos se moviam levemente, como se tocassem algo invisível. Talvez um pensamento que passava, talvez apenas o próprio calor que subia do fogo. O teto de madeira guardava sombras alongadas. O chão sustentava tudo com firmeza, silenciosa. A pequena mesa, o caderno fechado, a xícara vazia, tudo permanecia exatamente onde estava, como se também descansasse. A madrugada avançava. O fogo finalmente cedeu, mais um pouco. As brasas diminuíram, mas ainda mantinham calor suficiente para aquecer o ambiente. A cabana já não estava iluminada em dourado intenso, agora havia um brilho mais profundo, quase cobre, espalhado baixo pelo chão. Do lado de fora uma mudança quase imperceptível começava a acontecer. O céu ainda escuro perdia um pouco da densidade. Não clareava, mas deixava de ser absoluto. As estrelas mais fracas começaram a desaparecer, uma a uma. Dentro a pessoa se moveu devagar. Os olhos abriram-se, sem sobressalto. Não havia despertador. Não havia ruído que chamasse. Apenas o próprio corpo entendendo que algo no mundo havia mudado. Ela ficou alguns instantes observando a sala, na penumbra diferente. A luz da lareira já não dominava, era o começo da luz externa que agora desenhava contornos suaves nas paredes. Levantou-se com calma. Os pés tocaram o chão ainda morno perto da lareira e fresco no restante do cômodo. Caminhou até a porta, mas não a abriu de imediato. Apenas pousou a mão na madeira, sentindo a textura levemente áspera sob os dedos. Respirou fundo. Então abriu. O ar da madrugada entrou fresco, limpo, quase prateado. A floresta estava envolta numa névoa muito leve que flutuava próxima ao chão. As árvores pareciam ainda mais altas naquele início de dia, como se tivessem crescido no silêncio da noite.
O céu começava a ganhar um tom azul muito suave no horizonte. Não era ainda manhã. Era promessa de manhã. Ela desceu os degraus e ficou ali, envolta na manta, sentindo a umidade do ar tocar o rosto. O cheiro da floresta havia mudado. Agora havia frescor de folhas molhadas, terra fria. Início. Alguns pássaros começaram seus primeiros chamados. Não um coro completo, apenas vozes isoladas, testando o ar. A cabana atrás dela permanecia quieta com a porta aberta, deixando escapar o calor que restava. A fumaça quase invisível subia da chaminé em um fio fino, dissolvendo-se na névoa. Ela caminhou alguns passos pelo entorno devagar, sem se afastar muito. O chão estava úmido, mas firme. Pequenas gotas de orvalho brilhavam nas folhas mais baixas, capturando os primeiros indícios de luz. Nada precisava ser feito ainda. Nenhum plano para o dia. Nenhuma tarefa aguardando. Apenas esse momento suspenso entre noite e manhã. Depois de alguns minutos voltou para dentro. A cabana agora parecia diferente sob a luz crescente. A madeira ganhava tons mais claros. As sombras recuavam. A lareira quase apagada guardava apenas um calor discreto. Ela fechou a porta, mas não completamente. Deixou uma pequena fresta por onde o ar fresco continuava entrando. A chaleira foi colocada novamente no fogareiro. O som da água começando a aquecer trouxe um ritmo novo ao ambiente. O dia não invadia, ele se aproximava com delicadeza. A pessoa abriu a janela lateral para deixar a luz entrar. A floresta vista dali parecia acordar devagar. Um pássaro saltava de galho em galho. A névoa começava a se dissipar. O céu tornava-se um azul mais definido. Dentro da cabana ainda havia calor, madeira e paz. Mas agora havia também luz suave tocando cada superfície. Ela apoiou as mãos no parapeito da janela e ficou observando. O mundo não estava distante. Apenas estava no ritmo certo. E a pequena cabana entre as árvores permanecia ali firme e silenciosa, como se soubesse que sua função não era isolar do mundo, mas oferecer um espaço onde o mundo pudesse ser sentido sem pressa. A manhã continuava a nascer. E ali dentro, tudo seguia simples. A água começou a murmurar dentro da chaleira. Não era um som alto. Era um sussurro crescente, como se o próprio dia estivesse aquecendo junto com ela. A pessoa permaneceu próxima ao fogareiro, observando a pequena mudança de estado. Do silêncio frio ao vapor leve que começava a subir. A cabana agora estava completamente diferente da noite. A luz entrava pelas janelas em feixes inclinados, tocando o chão de madeira e revelando pequenas partículas de poeira dançando no ar. Nada sujo. Apenas vestígios de vida suspensos na claridade. O vapor da chaleira tornou-se visível. Ela desligou o fogo e preparou o chá outra vez. Folhas secas que se abriram lentamente sob a água quente. O aroma subiu suave, misturando-se ao cheiro da madeira que ainda guardava calor. Levou a xícara até a mesa e abriu a porta por completo. A floresta já estava acordada. Não de forma ruidosa, mas viva. Pássaros trocavam chamados entre as copas. Um inseto cruzou o ar em linha breve. A luz tocava os troncos e criava contrastes de dourado e sombra fria. Ela sentou-se no degrau da cabana, com a xícara entre as mãos. O calor atravessava os dedos enquanto o ar fresco da manhã tocava o rosto. O contraste era perfeito. Nem frio demais, nem quente demais. Apenas o suficiente para lembrar que o corpo estava ali, presente. A névoa quase já não existia. Pequenos fios brancos ainda serpenteavam próximos ao chão, mas dissolviam-se à medida que o sol subia. A pessoa observava, sem procurar nada específico. O simples movimento das folhas já era suficiente. O jeito como a luz se infiltrava entre galhos. O modo como o vento, agora mais desperto, fazia a copa das árvores ondular como uma respiração maior que a própria cabana. Depois de alguns minutos, levantou-se e caminhou poucos passos ao redor da construção. A cabana vista de fora sob a luz da manhã parecia ainda menor do que à noite, mas não frágil. Havia firmeza em sua estrutura. As paredes de madeira tinham marcas do tempo, pequenas variações de cor que contavam histórias silenciosas de chuva, sol e estações passadas. Ao lado da cabana, algumas pedras formavam um círculo antigo, talvez usado outras vezes para fogo ao ar livre. Um banco simples de madeira repousava sob uma árvore de copa larga. Ela aproximou-se do banco e tocou sua superfície ainda fria da madrugada. Sentou-se ali por um instante. Daquele ponto,
A cabana ficava parcialmente escondida pelas árvores. A luz que antes escapava pela janela à noite agora era substituída pelo brilho natural da manhã refletindo nas vidraças. Nada ali parecia extraordinário. E ainda assim, tudo era inteiro. Um esquilo surgiu no tronco de uma árvore próxima, subindo com movimentos rápidos e seguros. Parou por um momento, imóvel, observando. Depois desapareceu, entre as folhas. A floresta não exigia interação. Ela simplesmente coexistia. A pessoa terminou o chá e voltou para dentro. A cabana já não precisava da lareira. As brasas haviam se apagado completamente, restando apenas cinzas claras. Ela se agachou, com cuidado, organizou os restos da lenha, preparando o espaço para quando o fogo fosse necessário novamente. Cada gesto era lento, consciente, natural. Depois abriu todas as janelas. O ar fresco percorreu o interior, renovando o ambiente. As cortinas moveram-se, suavemente. A luz tocou o caderno sobre a mesa, a manta sobre a poltrona, o chão de madeira clara. A cabana parecia despertar junto. Ela caminhou até a pequena cozinha e cortou uma fatia de pão. Nada elaborado, apenas alimento simples. Sentou-se à mesa e comeu devagar, olhando pela janela enquanto mastigava. Os sons da floresta eram agora mais variados, mas ainda suaves. Quando terminou, lavou a xícara e o prato com água fria, secando-os com um pano limpo. Colocou cada coisa em seu lugar. A organização ali era natural, como se cada objeto soubesse onde pertencer. Depois disso, aproximou-se novamente da porta aberta e ficou ali, parada. A luz já era plena. A floresta não estava mais envolta em mistério, mas em clareza. Os troncos eram nítidos, as folhas verdes, o chão salpicado de sombras móveis. A cabana permanecia entre as árvores, discreta, acolhedora, presente. E dentro dela ainda havia aquilo que não dependia da hora do dia. Calor que permanece mesmo quando o fogo se apaga. Madeira que sustenta. Paz que não precisa ser conquistada. A manhã já estava estabelecida. A luz atravessava as janelas com naturalidade agora, sem esforço. A floresta seguia viva, mas calma. Dentro da cabana, tudo permanecia simples. A mesa organizada, o caderno fechado, a lareira em repouso. A pessoa estava novamente sentada no degrau da porta olhando para as árvores. Nada extraordinário acontecia. Foi apenas uma mudança no vento. Uma brisa diferente atravessou a clareira. Ela veio lateral, deslizou entre as árvores e entrou pela porta aberta com um movimento inesperado. Lá dentro as cinzas da lareira, já frias, se moveram levemente. Não chegaram a levantar poeira. Não houve faísca. Apenas um deslocamento suave como se algo tivesse sido reorganizado sem alarde. A cortina na janela lateral ondulou um pouco mais do que antes. O caderno sobre a mesa abriu-se sozinho, algumas páginas tocado pelo ar. A pessoa voltou-se para dentro ao perceber o som delicado do papel. Levantou-se e entrou. O vento cessou quase imediatamente, como se tivesse cumprido sua única intenção. Ela aproximou-se da mesa. A página branca estava ali. Ficou parada por alguns instantes olhando aquele espaço vazio. O silêncio dentro da cabana estava diferente agora. Ela sentou-se à mesa e passou os dedos sobre o papel. A textura suave pareceu mais nítida do que antes. Pegou o lápis, mas não escreveu de imediato. Respirou e percebeu algo quase invisível. O que buscava ali, descanso, abrigo, pausa, já não era uma necessidade urgente. Era uma presença integrada. O que a cabana oferecia já estava dentro. O vento não tinha trazido mudança externa. Tinha apenas deslocado algo por dentro. O lápis tocou o papel. Desta vez não uma frase solta. Não uma observação sobre o vento ou o cheiro da madeira. Apenas uma palavra. Ficar. Ela sorriu. Não um sorriso largo, mas aquele que nasce quando algo se encaixa sem esforço. A cabana não precisava ser permanente para ser inteira. A floresta não precisava ser eterna para ser profunda. O que importava era aquele estado, simples, respirável, que podia existir mesmo quando as árvores não estivessem ao redor. Ela fechou o caderno com suavidade. Caminhou até a porta e observou mais uma vez a floresta iluminada. A luz agora era clara, estável. O dia já seguia seu curso. A cabana permanecia firme, mas não parecia mais um refúgio contra algo. Era apenas um lugar.
Um espaço onde a paz havia sido lembrada. Entrou novamente e começou a organizar o ambiente com pequenos gestos. Dobrou a manta com cuidado, abriu mais as janelas. Deixou que o ar circulasse livremente. Não como quem se despede, mas como quem agradece. A lareira foi limpa. As cinzas recolhidas. A madeira empilhada, novamente. Nada dramático. Nada definitivo. Apenas continuidade. Antes de sair outra vez, ela passou a mão pela parede de madeira próxima à porta. Sentiu a textura sob os dedos como se tocasse algo vivo. A cabana não respondia, mas também não precisava. Ela saiu, fechando a porta sem trancar. O som do encaixe foi suave, quase carinhoso. A floresta recebeu seus passos sem resistência. O caminho de terra parecia mais claro agora, como se tivesse sido redesenhado pela luz da manhã. E a cabana ficou ali, silenciosa, aquecida pela memória do fogo. A luz já não brilhava na janela, mas isso não a tornava menos acolhedora. Porque a paz que morava ali não dependia da chama. Ela permanecia na madeira, no ar, e agora também no peito de quem partia. A floresta seguiu respirando. O vento que antes havia mudado o rumo das cinzas, voltou a soprar leve, sem intenção, sem urgência. E a pequena cabana, entre as árvores, continuou esperando. Não por alguém específico, mas pelo próximo momento em que calor, madeira e silêncio fossem novamente necessários. E assim tudo permaneceu. Simples. Boa noite.